Nesse vídeo eu quero fazer um comparativo histórico entre o governo de Stalin e o governo de Putin. Ou seja, eles se parecem muito, né? O seu governo tem algo muito parecido e isso eu vou trazer para você aqui. Fica comigo até o final do vídeo para você compreender e no final eu tenho certeza que você vai dizer realmente os dois se parecem muito. Eu sou o professor Luciano, professor de História, e nesse canal a gente descomplica, facilita a sua compreensão sobre os eventos da história. Tudo que aconteceu no passado, de alguma forma, pode explicar o nosso presente. Então vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai abordar é a questão da obsessão por territórios. Tanto o Stalin quanto o Putin, eles têm estratégias e discursos bem parecidos. Por exemplo, o Stalin, durante lá, a Segunda Guerra Mundial, ele fez vários acordos, né, e anexou vários territórios com o intuito, de alguma forma, de proteger a Rússia. O discurso dele era o seguinte: quanto mais territórios a gente, né, anexar em volta da Rússia, de alguma forma a gente vai evitar que os nossos inimigos se aproximem e deixem a Rússia vulnerável. Então, por exemplo, regiões como a Polônia, Finlândia e também os Balcãs foram estrategicamente anexados por meio desse discurso, ou seja, vamos impedir que os nossos inimigos se aproximem. Então, se a gente comparar com o discurso de Putin na atualidade, o Putin ele vai anexar, por exemplo, a Ucrânia, ele vai tentar anexar a Ucrânia por meio dessa guerra, esse conflito que está acontecendo hoje entre a Rússia e a Ucrânia é justamente para anexar a Ucrânia, para evitar que, de alguma forma, a OTAN e também os Estados Unidos se aproximem, né, ou se apropriem de territórios estratégicos muito próximos à Rússia e que deixa a Rússia vulnerável. Então você percebe que temos aí algo em comum. A segunda coisa que a gente vai falar é acerca do controle da informação. Ou seja, durante o período de Stalin, de alguma forma havia uma censura rígida, né? Principalmente em relação aos opositores que eram perseguidos. Não tinha comunicação, tudo que era passado ou veiculado era na base do controle do Estado, e hoje não é diferente. Se você analisar hoje, no período do Putin, a gente vai ter, por exemplo, a imprensa, a gente vai ter as redes sociais que são, de alguma forma, reprimidas e controladas pelo Estado russo. Qualquer manifestação contrária ao governo de Putin provavelmente será reprimido. Então a gente vai ter algo parecido, né, do período de Stalin com o período de Putin. É claro que essas comparações, elas não se limitam, pessoal, tem muito mais coisa, tá, parecida. Outra coisa que a gente vai abordar é a questão do mito do homem forte, essa construção mítica, né, do salvador da pátria, né, do Messias. A palavra Messias é proveniente do grego, né, não, do hebraico, que diz assim, Machia, ou seja, Machia, Messias ou ungido, aquele que seria responsável por salvar o Estado. Então, de alguma forma, tanto o Stalin quanto o Putin têm essa incumbência, essa construção histórica sobre eles, a ideia de que eles vão salvar o Estado, eles vão salvar a nação, eles vão ser o herói, né, da pátria. Então, partindo desse pressuposto, eu passei para vocês 3 comparações que, de alguma forma, nós podemos elaborar em relação ao Stalin, que é no período Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e também o Putin, que é o período nosso atual. Então a gente consegue conectar o passado para a gente entender o presente. Então tudo que está ocorrendo hoje em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente já sabe o motivo, ou quais foram as motivações, essa construção histórica de que o homem, ele tem, né, o governante ali, o Putin, ele tem que defender a sua pátria, ele tem que defender o seu país. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Deixa aqui nos comentários, pessoal,
Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que vocês acham? Vocês gostaram? E tudo isso pode, de alguma forma, contribuir muito para você compreender o nosso presente. Até o próximo vídeo!